Fala galera, tudo certo? Galera, a gente vai entrar em um assunto bem legal que se chama layout externo e eventos externos, tá? Nesse vídeo a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Não vou entrar em muitos detalhes em relação a mecânicas que a gente vai utilizar, pelo menos não nessa aula, tá? A gente ainda vai abordar bastante o assunto de plataforma e tal, mas a gente vai conforme a carruagem, tá? O que eu preparei hoje pra gente? A gente vai ver como que uma cena externa funciona nas cenas principais. A gente vai ver também como os eventos externos funcionam. Isso vai ajudar bastante a gente a fazer organização de nossos projetos, tá bom? Primeiramente, o que vocês vão fazer? Vocês vão criar um novo projeto, tá? Então, novamente, início, construir, criar um projeto. Vocês deem o nome de vocês. Eu estou utilizando a versão da nuvem, tá? Eu não quero armazenar isso no PC. Não é uma aplicação também que vai ser comercializada. Não é esse o foco, tá? Esse é o foco mais didático apenas. Então, eu nomeei o meu projeto como sendo treinamento na nuvem. Otimizei ele para pixel art e dessa vez eu mantive marcado permitir players autenticar em jogo. Vou ver se eu falo um pouquinho sobre isso ainda nesse vídeo. Se não der tempo eu falo no próximo, tá? Vou cancelar porque eu já criei. Quando vocês criarem, vocês vão ter aquela cena limpa de vocês. Depois que vocês criarem, o que vocês já podem ir fazendo? Já cria uma camada chamada HUD. E já baixa da loja os assets que vocês forem utilizar. O que eu peguei de asset? Peguei o Adventure Boy. Eu já importei ele veio com todas as animações. Peguei um joystick, né? E peguei o botãozinho que a gente usou da última vez para pular, tá? E apenas um texto, tá? Isso aqui é somente texto. E o que eu fiz? Depois que eu importei essas coisas, eu adicionei um layout externo. O que o layout externo vai fazer? Ele vai pedir para você referenciar qual é a cena que ele vai se encaixar, tá? Então eu vou criar um layout externo onde eu não vou manter ele, eu vou apagar, mas só para vocês verem como que é a criação. Vou colocar ADB ou ABC, ou tanto faz, é um nome qualquer porque eu vou deletar. Vocês põem HUD, tá? Cliquei, ele vai vir para essa tela. Você precisa escolher quem que ele vai se sobrepor. Nesse caso, ele vai se sobrepor a cena. Marcou, escolheu, ele já importou as coisas para vocês e já te permite manipular. Eu vou fechar porque o que a gente vai utilizar aqui eu já fiz, tá? Vocês vão fazer isso, vão posicionar a HUD de vocês. Não esqueçam de agrupar, né, os botões. Para agrupar, vocês clicam nessa pilha de cubos aqui, vai abrir o grupo de objetos, vocês adicionam um grupo. Ao adicionar, vocês dão 2 cliques nele e vão pesquisar os botões que vocês vão adicionar. Por exemplo, eu vou tirar o top arrow aqui só para vocês verem. Ó. Top arrow. Clicou, adicionou, aplica e pronto. Tá? É isso que vocês vão fazer. Deixa eu deletar aquela cena externa aqui que eu não vou usar. Não vou usar essa cena. Feito. Maravilha. Feito isso, o que vocês vão fazer agora na cena interna aqui de vocês? Vocês podem mapear o ponto de início do seu personagem, por exemplo. Vou adicionar aqui. Quem que é o meu ponto de início? Até vou mudar uma coisa aqui. Eu vou fazer cada uma das cenas ser uma fase. Então essa aqui vai ser a fase 1. Até pensei nisso agora que vai ser mais interessante de se entender. Então ele vai ser fase 1. A HUD vai perder a referência.
porque ela estava mapeado para a cena, né? Agora vou mapeá-la para a fase 1, escolhi, e não se preocupe que ele mantém as propriedades aqui de onde vocês colocaram, tá bom? Vamos para a fase 1, vamos adicionar mais objetos, né? Eu vou pôr um plano de fundo aqui. Já vou pôr essa plataforma. E vou pôr um plano de fundo. Background. Meu plano de fundo vai ser esse fundo verde aqui mesmo, só para combinar. Só para combinar mesmo. Maravilha. Deixa eu ver esse aqui. Tá, pode ser esse. Adicionar esse. Adicionei. Maravilha. Vamos pôr plano de fundo aqui então. A gente vai acrescentar mais uma layer. Essa layer vai se chamar background. Então, background. Maravilha. Vou já colocar ele na camada de background e vou ampliar ele aqui. Ampliei. Show. É isso. Vou jogar nossa plataforma para cá. Vou corrigir a largura e a altura dele para melhor visualizar aqui. Show. E vou colocar um ponto chamado player, tá? Esse ponto chamado player eu não preciso renderizá-lo, tá? A ideia não é ele ser o render, é ele ser, na verdade, point start, ponto de início, tá? Ele é o ponto de início do nosso jogador, certo? Nosso jogador é onde o nosso jogador vai começar. E que acontece? A gente pode aqui já colocar no nosso jogador, só para a gente ver funcionando, um behavior de plataforma. Já vou pôr um behavior de plataforma, vai ser tudo mecânica padrão, tá? Não vou colocar nada assim extra não. Então, plataforma, ok, maravilha. Tá, o nosso Adventure Boy, na verdade não é ele que tem que ter a mecânica, tá? Quem tem que ter a mecânica é o Point Start, que tem que ter as mecânicas. Então a gente vai colocar um comportamento de personagem de plataforma para ele. Pronto. Feito isso, a gente vai para a HUD. A HUD tá ok, maravilha. E nós vamos brincar agora um pouco com o evento, né? No caso da autenticação, ele já permite, né, ele já começa com uma cena fazendo a autenticação na Lilo, né? Como a gente não vai precisar disso por enquanto, a gente pode desabilitar, certo? A gente desativou isso daqui porque a gente não vai fazer login nesse momento, então não tem porquê. Para desabilitar, caso não tenham visto, botão direito, desabilitar ou só pressionar o atalho D, tá? Isso ele faz o inverso também, ele ativa e desativa, tá? Vamos lá, vamos colocar aqui então, adicionar um novo evento, um começo da cena. Começo da cena. O que a gente quer fazer aqui, tá? Quando a cena começar, a gente quer que o layout externo seja carregado, tá? Então vou adicionar uma ação, vou em outras ações, vou buscar por interface com o usuário, gerenciamento avançado de janelas, na verdade não, na verdade é layout externo. Layout externo, cria o objeto do layout externo, quem que é o nome é HUD, e aonde ele vai ser renderizado. Vai ser renderizado na posição 0 no Y0. Ok,
Feito isso, a gente já vai ter um começo aqui, ó. Vou permitir. Como pode ver, ele já tá certinho. Os posicionamentos aqui, o score tá aqui. Não tem o player porque eu não fiz a mecânica ainda do player sem renderizado, então tá certo. O que a gente vai fazer aqui então a partir de agora? A gente vai só dar uma configurada antes no projeto, propriedade. Eu não quero que ele altere dessa vez as mudanças do personagem, né? Da janela, que eu quero que ele renderize exatamente o que está na câmera. Agora, para poder fazer um bom, como é que eu posso dizer? Um bom responsivo, né? Deixar ele um pouco mais responsivo. 603 por 597. 597. Ótimo. Pronto. Eu vou utilizar de âncoras. Acho que eu não falei de âncoras ainda. As âncoras elas servem para posicionar um objeto em um certo determinado lugar e ele não sair daquele lugar. Isso é muito usado para janelas, tá? Então, cliquei lá e a gente tem alguns posicionamentos. A gente tem âncora da borda direita, âncora da borda no eixo X, a gente tem bastante âncoras aqui. Eu quero ele inferior direita. Então, borda inferior no eixo Y. A gente tem a janela superior, parte inferior da janela, que é o que eu quero. Vou aplicar. Maravilha. Mesma coisa vai ser para os dois aqui de baixo. Então, comportamento, adicionar um comportamento, âncora. Ele vai ser daí a borda à esquerda, tá? Borda esquerda, janela da direita. Janela à esquerda, na verdade. Janela à esquerda. A gente quer ele lá para baixo. Então, inferior, parte inferior da janela. Vamos ver se a gente vai ter boas âncoras aqui. Parte de baixo precisa ser ancorado também. Âncora. A borda inferior vai ficar na janela inferior. Parte à esquerda vai ficar à esquerda. Clicar. A gente vai visualizar através da fase. Vamos ver se ficou legal. Beleza. Agora ele segue melhor a janela. Então é isso que a gente queria fazer. Show. Depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai ainda no... não no começo da cena, mas sempre agora. Show. Vou deixar aqui em cima, mas sempre. Vamos colocar no point start. Ele, na verdade, o Adventure Boy vai ter o mesmo posicionamento que o point start, tá? Sempre o mesmo posicionamento. Então a gente tem, vamos ver aqui, camada, posição, colocar, posição. Então, igual, aí a gente vai buscar a posição do point start, tá? Então, point start X. Mesma coisa aqui. Point start Y. O que a gente está fazendo? A gente está colocando o Adventure Boy em cima do point start. Essa é a ideia. Vou dar um play e vamos ver. Beleza, ele caiu. No que ele caiu, pode ser que ele esteja baixo demais, o que eu não coloquei o comportamento de plataforma aqui. Coloquei. Então ele está baixo demais. Vou subir ele um pouco mais para ver se a gente vê ele cair.
né, e parar na plataforma. Não está parando na plataforma, então é por causa do efeito do comportamento aqui. Certo. Então, o que ele está considerando aqui como plataforma não está relacionado ao point start, sim ao personagem. O personagem provavelmente ele não está na mesma camada. Deixa eu ver se ele está na mesma camada. Deixa eu ver se ele está na mesma camada. Camada base. Está na mesma camada, sim. Vamos tentar um pouco diferente, então, colocando o comportamento, né, de plataforma no personagem, não no point start. Para mim, o point start é que devia ter, mas já que ele não está funcionando como queremos, vamos tentar no personagem. E vamos ver. Beleza, ele acabou ficando no ar. Pode ser que seja porque ele está renderizando a versão da HUD, não a versão daqui. Então eu vou deletar daqui, apliquei e vou acrescentar na HUD. Até porque a HUD ela não tem instanciado o point start aqui. Então vou acrescentar aqui, plataforma, apliquei e vamos visualizar. Beleza, agora é para funcionar de algum modo. Vou dar uma pausa para ver o porquê disso e já volto. Não quero tomar muito tempo de vocês. Fala galera, voltei. Seguinte, o que acontece é que a gente precisa renderizar ele do mesmo tamanho que o nosso personagem, tá bom? Então, para a gente poder mapear o tamanho do personagem, coloquei ele aqui só para a gente poder mapear o mesmo tamanho bonitinho e pronto. Esse personagem vai ser removido e aqui está o nosso personagem. Quando ele não tem uma renderização, né, não tem uma imagem para ser renderizada, ele entende que não existe. Então, isso quer dizer que ele vai ter sempre problema para renderizar o personagem, tá? Então, ele não tem uma colisão para se poder se basear. E ele não vai se basear na colisão do personagem em si, porque ele está sempre buscando o ponto de início, por assim dizer. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de chamar isso aqui de ponto de início, eu vou chamar ele de player, tá? E vou criar outro ponto de início. A diferença é que o outro ponto de início ele vai ser realmente isso, ponto de início, onde o personagem ele é criado, né? Ele não é renderizado, o objeto dele é criado naquela posição. Então aqui se chama player. Eu vou só criar um ponto de início aqui, tá? E esse ponto de início, sim, não precisa ter renderização. Point start. Eu ia usar camel case, mas não vou. Deixa assim. Aí ele pode ficar aqui. O point start vai ficar aqui. E o que vai acontecer então nos eventos, tá? Nos eventos, ele vai sempre ter, né, o nosso personagem aqui. No início da cena, a gente vai posicionar o personagem onde o point start está. Somente no início, então ele vai ser trigado uma única vez, tá bom? Então, deixa eu até aproveitar e colocar aqui, trigger once. Né? Disparar uma vez, que ativa uma única vez, que só é necessário uma vez. Vou adicionar então a ação de posicionar o nosso player em relação ao point start, tá? No início da cena. Então, escala, altura, largura,
visibilidade. Visibilidade é bom que a gente coloque o ocultar, mas ele vai ser vai ser aqui mesmo. Vou ocultar o player, porque ele vai renderizar o Adventure Boy e não a si mesmo. Vou posicionar o player, até vou aproveitar aqui o eixo do player, que é exatamente isso aqui que eu quero, tá? Colei, vou só alterar para o player, tá? E onde tá em posição, posição, e as posições que a gente quer, que é o point start aqui, point start, e aqui também point start, show. Feito isso, ele uma única vez vai posicionar o player em relação ao ponto de início e vai sempre estar renderizando Adventure Boy. Vamos ver. Beleza, agora a gente tem o personagem aqui. Tá, mas não está animando. Esse não é o problema e vai ficar para a próxima aula, tá? A gente vai corrigir mais algumas coisinhas aqui na próxima aula. E vamos já começar a tratar de eventos externos. Então eu vou deixar esse como uma aula 1 para eventos externos. Perfeito? A gente já falou aí de layout externo. O layout externo vocês conseguem ver aqui que ele é a nossa HUD, né? Nossa HUD está separada da fase. Então agora a gente pode aplicar essa HUD para várias fases sem ter que ficar alterando ela, certo? Então é bem útil. Então eu vou ficando por aqui. Na próxima aula a gente dá sequência e muda aí as animações do personagem. Talvez a gente faça um grupo do personagem onde cada bloco é uma colisão. A gente pode brincar bastante com isso. Fechou? Então fico por aqui. Não esqueça de se inscrever, ativa o sininho, deixa o like ou dislike e deixe esses comentários se precisa de algo, se tem como melhorar a minha didática. E é isso. Fechou? Até a próxima. Fui.